Muito bem. Então, parabéns pela presença de todos. Hoje nós vamos falar sobre a importância da proteína no café da manhã, com foco em saúde, metabolismo e emagrecimento. Então, para nós podermos falar desse tema, é importante que a gente vá às origens do termo proteína e falemos um pouco sobre este macronutriente tão importante para que a gente possa depois entender as suas aplicações. Então, um grande médico e químico sueco, conhecido pelo nome de Berzelius, era famoso por utilizar palavras oriundas do grego nas suas pesquisas e nas suas publicações, e foi ele que é a primeira pessoa que sugeriu o termo proteína, derivado da palavra grega que significa de primeira importância. Por que esse nutriente é tão importante? Vamos revisar. A importância das proteínas no corpo humano, na nossa saúde e no nosso bem-estar. Mais de 30 mil diferentes tipos de proteínas já foram catalogadas pelos cientistas somente no corpo humano, e todas elas são resultado de ligações entre as suas unidades constituintes, que são os aminoácidos, razão pelo qual eles são imprescindíveis para a nossa vida. Então, as proteínas têm como função, as proteínas da nossa alimentação, fornecer os aminoácidos para que nós possamos construir as nossas próprias proteínas. E todos os seres vivos, não apenas os seres humanos, têm, depois da água, as proteínas como principal constituinte. Se nós mergulharmos na estrutura da célula, nós vamos ver esta composição de uma maneira geral. Estamos falando aqui da célula humana de uma maneira genérica. Cerca de 75% a 85% da composição das nossas células, variando de tecido para tecido, é feito de água, 10% a 15% feito de proteínas, 2% a 3% de lipídios ou gorduras e 1% de carboidrato. Por que carboidrato só tem 1%? E as recomendações de orientação da nossa filosofia global de nutrição é que 40% das calorias provenientes sejam provenientes dos carboidratos na nossa alimentação. É que os carboidratos têm como função predominante, tanto ele quanto as gorduras, fornecer energia. Então, a função estrutural deles é muito pequena, como vocês podem ver nessa distribuição percentual. Então, se nós tirarmos a água da composição da célula, a substância mais abundante realmente são as proteínas. E elas representam não só o principal componente estrutural, mas também funcional. Vocês vão ver agora aqui em alguns exemplos quais são as funções das proteínas no corpo humano. Em primeiro lugar, sem as proteínas nós não conseguimos digerir as proteínas que nós comemos. E também digerir os carboidratos e também digerir as gorduras. Por quê? Porque as proteínas são enzimas que estão presentes nos nossos sucos digestivos e que nos ajudam nesse processo da digestão para diminuir o tamanho das partículas alimentares até chegar nas suas unidades constituintes, que podem ser transferidas através da mucosa do sistema digestório para o interior do corpo humano, cair na circulação e ser levado para todas as células, cumprindo, dentre inúmeras funções, a função de nutrição, que seria a segunda. E nessa função de nutrição, você fornece os aminoácidos para os tecidos. No caso aqui, nós vamos formar a estrutura dos tecidos, que seria a terceira função das proteínas. Algumas dessas proteínas têm funções especiais, como as proteínas de transporte. Aqui se destaca a hemoglobina, que está dentro dos glóbulos vermelhos, que transporta oxigênio e gás carbônico nos nossos tecidos, oxigênio dos pulmões para os tecidos, e o gás carbônico de volta dos tecidos para os pulmões para ser eliminado do corpo. Temos aqui também a função de defesa, os anticorpos são feitos de proteínas. Temos a função de movimento, as principais proteínas estruturais, tanto dos nossos músculos quanto dos nossos ossos, têm esta função importante para o nosso movimento. Função hormonal, ou seja, existem alguns hormônios que controlam diversas situações no nosso organismo, controlam inclusive o nosso metabolismo, que são de natureza proteica, e também em função de suporte, como é o caso do tecido conjuntivo e das proteínas da nossa pele. O que mais? Neste momento, nós estamos muito focados também na importância de reforçar a nossa imunidade, melhorar o nosso sistema de defesa. E as proteínas têm um papel primordial aqui também nesse aspecto.
Então, a gente tem que pensar, sempre que eu for comer, seja uma refeição principal ou um lanche, eu tenho que garantir que eu estou ingerindo proteínas de alto valor biológico, para que eu tenha as matérias-primas para construir as imunoglobulinas, que é o nome técnico que se dá aos anticorpos, que é uma das nossas primeiras linhas de defesa. Então, vamos já falar sobre o que é uma proteína de alto valor biológico. Deixe-me compartilhar com vocês mais algumas curiosidades sobre as proteínas no corpo humano. Uma pessoa com um peso de 50 quilos possui aproximadamente 10 quilos de proteína, ou seja, 20% da nossa composição. Responsável pela formação de tecidos importantes, de uma maneira geral, como os músculos, o trato gastrointestinal, as nossas vísceras, moléculas como hemoglobina, colágeno, que são constituintes da pele e do cabelo. São vários tipos de proteína, como nós vimos, são 30 mil diferentes tipos de proteínas que compõem o corpo humano. Agora, deste total de 10 quilos, aproximadamente 400 gramas são substituídos diariamente, são reciclados, o que evidencia que nós devemos suprir, através da nossa alimentação, sempre proteínas de alto valor biológico para fornecer os famosos aminoácidos essenciais, que são os constituintes das proteínas que nós não temos capacidade de produzir e, portanto, deve ser obrigatoriamente obtido através da dieta. Então, as proteínas da nossa dieta mantêm as proteínas do nosso corpo. Então, o corpo está constantemente decompondo proteínas da alimentação em 20 tipos diferentes de aminoácidos, divididos em 2 grandes grupos, os essenciais que nós não produzimos e os naturais que nós temos capacidade de produzir na nossa própria bioquímica, que estão sendo transformados em proteínas em todas as células do nosso corpo. Vamos entender isso melhor numa sequência. Então, as etapas do processo da nutrição que fornece os aminoácidos para os nossos tecidos construírem as proteínas. Então, nós estamos falando aqui de alimentos proteicos, estamos vendo aqui um prato com um peito de frango e estamos vendo aqui um copo de shake Herbalife Nutrition. Seja um ou outro, você vai digerir essas proteínas e quebrá-las até chegar no nível de aminoácidos. Esses aminoácidos vão ser absorvidos principalmente na mucosa do intestino delgado, e ao chegar na circulação é levado para todos os tecidos, e cada tecido tem o seu DNA com genes ativos para expressar as proteínas específicas daquele tecido. Então, proteínas dos neurônios, proteínas das células da pele, proteínas dos diversos órgãos, proteínas musculares. Veja como isso aqui é interessante. Nós temos a capacidade de transformar as proteínas dos alimentos em proteínas da nossa estrutura corpórea. Isso tudo graças ao fato de as proteínas dos alimentos e as proteínas dos nossos tecidos serem feitas dos mesmos 20 tipos diferentes de aminoácidos que compõem todas as proteínas conhecidas na biosfera. Então, é muito importante aprender 3 coisas: quanto, como e quando obter as proteínas, de maneira que elas forneçam todos os aminoácidos essenciais necessários para uma nutrição equilibrada, associada a um estilo de vida ativo e saudável. Então, vamos começar por quantidade. De quanta proteína nós necessitamos? As pesquisas mais recentes falam o seguinte, vejam aqui essa tabela. Uma recomendação de consumo diário de proteína por quilograma de peso corpóreo. Se você é sedentário, você necessita de 0,8 gramas de proteína por quilograma de peso. Se você pratica exercícios moderados, sobe para 1 grama. Se você é praticante de exercícios intensos, você vai ser de 1,1 a 1,7 gramas de proteína por quilo de peso. E praticantes de exercícios extremamente intensos, vamos falar aí de 1,8 até 2,4 gramas de proteína por quilograma de peso. De uma maneira genérica, os homens normalmente necessitam de 100 a 150 gramas de proteína por dia e as mulheres de 75 a 100 gramas de proteína por dia. Uma das razões principais aqui é a estrutura muscular dos homens, que é superior à estrutura muscular das mulheres em termos de massa magra. Nós temos muito mais massa magra do que as mulheres, daí a necessidade maior de proteínas. Agora, quanta proteína o corpo consegue usar em uma única refeição para suas necessidades, principalmente para a construção muscular? O que as pesquisas têm evidenciado? Que a síntese de proteína muscular ela é maximizada
com uma ingestão de 20 a 30 gramas de proteína de alto valor biológico por refeição principal. Acredita-se que se você ingere uma quantidade superior a essa, o que sobra que não vai ser utilizado vai ser oxidado para liberar energia ou vai ser transformado e decomposto, gerando compostos nitrogenados que podem, inclusive, se você ficar exagerando no consumo proteico diário, sobrecarregar o funcionamento dos rins. Mas, seguindo essa dica de 20 a 30 gramas de proteína por refeição, nós estaremos dentro do parâmetro de segurança metabólica. Então, vamos ver aqui esse estudo que ele é muito interessante. Fala sobre a distribuição das proteínas nas refeições. Para maximizar a síntese de proteínas com o objetivo de preservar a massa muscular e reduzir a sarcopenia, que é a perda de massa magra com a idade, com o envelhecimento, propomos um plano alimentar que inclui de 25 a 30 gramas de proteína de alta qualidade por refeição. Então, existe um padrão de distribuição adequada de proteínas, que é você, até 30 gramas de proteína por refeição principal. Nós estamos vendo aqui o desjejum, o café da manhã, o almoço e o jantar. E aí, para eu atingir aquelas cotas de proteína que nós falamos, né, de 100 a 150 gramas para os homens, nós teríamos que incluir aqui lanches intermediários entre essas refeições principais para que nós possamos atingir a necessidade proteica diária. Agora, o que mostra aqui do lado direito do estudo é a distribuição inadequada de proteínas que existem em alguns padrões alimentares. Se come pouco no café da manhã, aumenta no almoço e come-se muito no jantar. Isso aqui é principalmente o padrão norte-americano. Então, a dica que eu quero deixar com vocês é: consuma proteína de elevada qualidade ao longo do dia, tanto em cada refeição principal como nos lanches intermediários, e isso está embasado na ciência moderna. Então, aqui temos a melhor estratégia: consumir proteínas de qualidade ao longo do dia. Então, temos aqui a opção do nosso shake no desjejum. Temos aqui um lanche feito de proteína crocante, que é uma delícia, que você pode acrescentar a salada, pode acrescentar o iogurte, ou até o seu próprio shake, em pequenas quantidades, para que você tenha um lanche. Aqui um almoço bem equilibrado, saboroso, mas rico em proteína. Aqui uma barra de proteína como opção de lanche. E à noite, uma refeição mais leve, mas que também tem uma boa quantidade de proteína para você poder bater a sua cota no final do dia. Então, refeições ricas em proteínas reduzem a fome e aumentam a sensação de saciedade ao longo do dia em pessoas que estão em processo de emagrecimento. Então, temos aqui uma vantagem adicional de você manter sempre a presença desse macronutriente nas suas refeições principais, nos seus lanches. Eu diria que tem uma pergunta que você deve sempre se fazer quando você vai se alimentar em refeição principal ou um lanche. Primeira pergunta: tem proteína no que eu estou consumindo? Segundo, tem fibra? E terceiro, tem fitonutrientes, ou seja, substâncias derivadas de plantas que, além de trazer benefícios nutricionais, trazem benefícios para a nossa saúde? Então, sempre que possível, consuma proteínas com fibras e com cores provenientes de plantas. Agora, vamos falar aqui uma lista de dicas práticas de concentração de proteínas nos alimentos. Estamos falando aqui ainda na quantidade, tá? Quanto de proteína você deve ingerir por dia. Então, por gramas de proteína, por 100 gramas de alimento, nós temos a soja. Tem 36 gramas de proteína por 100 gramas do alimento. A carne vermelha, 27, o amendoim, 26, o salmão, representando aqui os peixes, 25, camarão, 24, frango, 23, grão de bico, que é uma leguminosa rica também em proteína, tem 21, as amêndoas têm 18, a chia tem 17, além de uma alta concentração de fibras pré-bióticas, o leite de vaca, 8, e os ovos de galinha, 6 gramas. Então, aqui a gente tem mais ou menos uma lista de alguns alimentos que nós podemos incluir na nossa alimentação diária e também nos nossos lanches, que podem trazer proteínas em quantidades para a gente conseguir atingir a nossa cota diária. Agora, vamos falar de qualidade. O que é uma proteína de alto valor biológico, que nós já mencionamos aqui em alguns slides? O critério está baseado na presença dos aminoácidos essenciais. Como eu disse, são 20 tipos diferentes de aminoácidos, sendo que 12 desses 20 nós temos capacidade de produzir.
Se nós, por acaso, ingerirmos proteínas que não forneçam esses aminoácidos essenciais, nós vamos ter problemas. Mas os 12 aminoácidos naturais, nós não temos problema, porque o corpo tem capacidade de transformar aminoácidos que estão nos tecidos em aminoácidos naturais. Agora, esses 8 aqui, nós precisamos obrigatoriamente ingeri-los todos os dias. A fenilalanina, a valina, o triptofano, a treonina, a lisina, a leucina, isoleucina e metionina. Então, aqui está uma visão bem panorâmica de proteínas completas e proteínas incompletas. Nós estamos falando aqui de proteínas de origem animal, são as proteínas completas, e proteínas de origem vegetal e de fungos, que também é uma fonte de proteína, são proteínas consideradas incompletas. O que é que significa isso? As proteínas completas têm todos os aminoácidos essenciais e as proteínas incompletas faltam alguns aminoácidos ou não têm quantidade suficiente. Só que há uma exceção, que é a soja. A soja, dentre os vegetais, ela tem uma característica muito interessante, porque a sua proteína, embora seja de origem vegetal, é considerada uma proteína completa. Mas não só completa, ela tem vários outros benefícios que nós vamos comentar daqui a pouco. Então, o critério utilizado pela FAO e pela OMS é o PDCAAS, que é a sigla para o Score de Digestibilidade Proteica Corrigida de Aminoácidos. Foi adotado por essas duas grandes instituições como o método preferível para medir o valor biológico de uma proteína para a nutrição humana. Então, quais são os critérios? Primeiro, o PDCAS ele vai de 0 até 1, sendo 1 o máximo de qualidade. Então, nós estamos aqui com alguns exemplos, né? Temos aqui proteína do trigo, temos aqui proteína do amendoim, temos aqui proteína das leguminosas, temos proteína da carne, temos proteína do ovo, como exemplos de proteínas que, quando vai chegando perto da unidade, vai aumentando o seu valor biológico até chegar no máximo, que é o valor de 1. Então, as proteínas de alto valor biológico, para ter um PDCAS máximo, tem que ter 3 critérios. Primeiro, conter todos os aminoácidos essenciais. Segundo, ser biodisponível, traduzindo, ter capacidade de digerir, absorver e assimilar, porque se você obtiver uma proteína que ela tenha todos os aminoácidos essenciais na sua composição, mas você não tiver capacidade de digerir, você não vai conseguir obter os aminoácidos dessa proteína. Então, ela não é biodisponível. E aí, respaldado por investigações clínicas, seria o terceiro critério para você considerar uma proteína de alto valor biológico. E aqui nós temos uma outra informação importante, que também tem base científica, que é o valor mínimo para você ter um PDCAS e considerar que é uma proteína de alto valor biológico é 0,75 para cima, até a unidade. Abaixo de 0,75, você considera proteína de baixo valor biológico. Então, aqui nós temos uma tabela bem didática mostrando a proteína da soja em destaque, a proteína da clara do ovo, a ovoalbumina, as duas proteínas principais do leite, a whey e a caseína, sendo essas 3 as principais que chegam ao score de PDCAS 1, máximo. As outras proteínas como carne, frango, grão de bico, outros grãos e amendoim, por exemplo, têm scores que vão gradativamente diminuindo. Agora, quais são os principais benefícios da soja, além de ter um PDCAS 1? Menos uso e desperdício de água potável, que é um dos grandes desafios atuais da humanidade. Uso eficiente da terra, maior produção de proteínas por espaço cultivado, quando comparado com outras proteínas utilizadas pela alimentação humana, sobretudo carne, frango e leite e ovos. Menor pegada de carbono, ou seja, menor liberação de gases com efeito estufa. E, finalmente, o abastecimento sustentável para a alimentação humana hoje e no futuro. Vale ressaltar que a projeção para a população humana ainda neste ano de 2022 é que até o final do ano nós vamos ultrapassar o número de 8 bilhões de seres humanos vivendo hoje na Terra, famintos, querendo comer. E um dos principais nutrientes que o corpo humano precisa são as proteínas. E a soja vai desempenhar um fator aí muito importante de sustentabilidade. Então, aqui para ilustrar, quais são exemplos de proteínas de alto valor biológico?
como nós vimos, né? Ovo, peixe, carne, frango, caseína do leite, a soja e a proteína do soro do leite. Agora, exemplos de proteína de baixo valor biológico. Ervilha, cereais, grãos, feijão, amendoim e alguns outros vegetais. Como eu faço para obter proteínas de alto valor biológico quando eu sou uma pessoa, por exemplo, vegana? É possível, se eu não como produtos de origem animal? Sim, além da soja, é possível fazer combinações entre as proteínas vegetais para que nós possamos obter uma composição de uma proteína completa. Então, eu trouxe aqui essa tabela de um estudo recente que fala sobre proteínas complementares. Então, aqui, primeiro, coluna da tabela, nós temos o grupo fonte: legumes, cereais, nozes e sementes, vegetais e milho. O aminoácido limitante, ou seja, os aminoácidos que estão faltando. Nos legumes, de uma maneira geral, falta metionina, nos cereais falta lisina e treonina, nas nozes e sementes, lisina, nos vegetais metionina e no milho triptofano. Agora, quais são as proteínas que podem ser complementares, que fornecem esse aminoácido e que juntos elas formam uma proteína completa? Quando você mistura legume com cereais, nozes e sementes, como exemplo, arroz com feijão, você tem uma proteína completa. Quando você mistura legumes com cereais, arroz com lentilha, você tem uma proteína completa. Nozes e sementes com legumes, como a soja e o gergelim, também. Vegetais com cereais, nozes e sementes, você tem uma salada com amêndoas, proteína completa. Milho com legumes, como o exemplo do milho com feijão, também temos uma proteína completa, que é bem conhecida, essa combinação em países como o México. Então, aqui temos uma combinação típica do Brasil, que é praticamente presente em todas as regiões do nosso país, que é o baião de dois, como nós chamamos aqui no Nordeste, o arroz com feijão. Tem uma vantagem. Além de fornecer uma composição de aminoácidos complementares, o feijão é rico em lisina e isoleucina, mas pobre em metionina e triptofano, e o arroz é pobre em lisina e isoleucina, mas rico em metionina e triptofano. Quando você junta o arroz com feijão, você tem a complementação e tem uma proteína completa. Mas, além disso, o feijão é uma fonte excelente de fibras solúveis, enquanto que o arroz é uma fonte excelente de fibra insolúvel, principalmente o arroz integral. Então, aqui você tem uma dupla vantagem quando você tem essa combinação típica do baião de dois. Em relação aos nossos produtos proteicos, como vocês podem ver aí nesse palanque em destaque, todos esses produtos, seja o nosso shake, seja o Nutreve, seja o nosso whey, seja o nosso Barra Crunch, o nosso suplemento de proteína e a nossa NutriSoup, que é o nosso shake salgado, todos são feitos de proteínas com 100% de valor biológico, proteínas completas, porque contém todos os aminoácidos essenciais, são totalmente biodisponíveis e respaldados por investigações clínicas. O que mais nós podemos falar sobre as proteínas e as suas vantagens? Em comparação com gordura e carboidrato, as proteínas são os nutrientes mais sacietógenos, ou seja, você fica mais saciado por mais tempo. Então, uma dieta rica em proteínas reduz a fome, aumenta a saciedade, nos ajuda a ingerir menos caloria, consequentemente, e isso é causado principalmente pela sua ação sobre os hormônios reguladores da fome e do apetite. E quando você usa como estratégia começar o seu dia com um café da manhã rico em proteínas nobres, proteínas completas de alto valor biológico, você vai ter um controle da saciedade e das escolhas alimentares muito mais tranquilo durante o dia. Então, vários mecanismos foram propostos para explicar a saciedade induzida pelas proteínas, incluindo gastos maiores de energia, mudanças nas concentrações dos hormônios da saciedade e mudança nas reações bioquímicas cerebrais, produzindo neurotransmissores a partir de alguns aminoácidos que estão presentes nas proteínas completas. Aqui eu trouxe um estudo muito curioso para mostrar para vocês a percepção de saciedade em 3 exemplos de lanches que você pode utilizar e o efeito que eles têm na saciedade devido à sua composição nutricional. Então, aqui, no primeiro caso, nós temos um lanche com alto teor de gordura e apenas 2 gramas de proteína, exemplificado aqui pelo chocolate. Observe no gráfico que a saciedade é bem reduzida.
Aqui no segundo caso, nós temos um lanche com alto teor de gordura e carboidratos, com nada de proteína, praticamente, representado aqui pelas bolachas. Nós temos aqui uma saciedade mais expressiva do que no caso do chocolate, mas aqui nós temos um destaque quando o lanche é rico em proteínas. No caso aqui, o estudo foi feito com iogurte, com 14 gramas de proteína, ou seja, um iogurte rico em proteínas. E nós aqui, de propósito, acrescentamos 2 produtos do nosso portfólio no Brasil, que você pode, no caso do Protein Crunch, você pode adicionar no iogurte, se ele não tiver a quantidade de proteína que é recomendado, ou seja, mais de 10 gramas, para você corrigir essa quantidade de proteína e torná-lo, inclusive, muito mais saboroso. E tem a nossa barra de crunch, que tem 13 gramas de proteína, praticamente a proteína que foi aqui utilizada no estudo, que é muito gostosa e extremamente conveniente. Então, uma outra informação muito importante, que já é do conhecimento da maioria dos nossos consultores, é a proteína que está, melhor, as proteínas que estão presentes no shake têm uma razão de existência. Nós temos a proteína do soro do leite, temos a proteína isolada da soja e temos a caseína. A proteína que tem maior concentração nos nossos shakes é a proteína da soja, mas também tem essas outras 2 proteínas de alto valor biológico provenientes do leite. Qual é a vantagem para a saciedade que nós temos nessa combinação, que vai produzir saciedade imediata e duradoura? É exatamente o que está mostrando no slide. A proteína do soro do leite ela é pequena e rápida de ser digerida, então você já fornece os aminoácidos que chegam ao cérebro e já começa o processo de saciedade, mas também protege a estrutura muscular, que as dietas de emagrecimento, todas elas têm que ter menos caloria do que o corpo precisa. E se você não fornece proteínas de alto valor biológico em quantidade adequada, essas calorias que estão faltando podem ser retiradas da própria estrutura muscular, que não é o que se deseja, mas infelizmente é o que acontece na maioria das dietas restritivas. Então, essas proteínas estão aí para proteção do músculo, mas também para garantir a saciedade imediata e duradoura. Depois da proteína do soro do leite, vem a proteína da soja, que é de digestão intermediária, e finalmente vem a caseína, que é de digestão lenta. Os estudos mostram que nós somos capazes de liberar aminoácidos por até 5 horas depois de uma refeição feita com a presença dessas 3 proteínas combinadas, como é a opção do nosso Shake Herbalife Nutrition. Agora eu queria que vocês prestassem muita atenção para este gráfico e a importância de focar na construção muscular e a importância da proteína nesse contexto. Como ocorre o gasto energético no corpo humano? Muitas pessoas pensam que o maior gasto energético se dá durante o exercício físico. Não é verdade. Como vocês podem observar, o nosso metabolismo basal representa 60% a 75% do gasto energético do corpo humano. O exercício físico, de 15% a 30%. E a ação dinâmica específica alimentar, ou seja, a termogênese alimentar, que é a energia que o corpo gasta para digerir e absorver os macronutrientes, no máximo 10%. Então, onde é que tem que estar o meu foco? O meu foco tem que estar no metabolismo basal, que é a quantidade de energia que o meu corpo precisa por dia só para se manter vivo, sem envolver o movimento muscular esquelético. Entretanto, é através da construção de músculos que eu aumento o meu metabolismo basal. A referência é a seguinte: cada quilo de músculo que você aumenta, você incrementa o metabolismo basal em 30 calorias. Se você aumentar 5 quilos de massa magra, massa muscular, você vai incrementar o seu metabolismo basal em até 150 calorias. E você vai passar a queimar 150 calorias a mais durante o dia inteiro, quer esteja fazendo exercício ou não. Esse é o principal objetivo para você emagrecer e permanecer magro. Então, comer pode aumentar o seu metabolismo por um curto período de tempo. Isso ocorre principalmente porque o corpo usa caloria para digerir e aproveitar os macronutrientes para a sua alimentação, para a sua nutrição. Isso é conhecido como termogênese alimentar. E quais são os macronutrientes e quais são as quantidades de calorias que o corpo tem que gastar para digeri-los e absorvê-los? Olha só,
Aqui temos o nutriente na primeira coluna, carboidrato, proteína. Aqui temos as calorias, 4 calorias por grama para o carboidrato, 9 calorias por grama para a gordura e 4 calorias por grama para a proteína. Então, a ação dinâmica específica, que é a termogênese alimentar, significa 7% para os carboidratos, 12% para a gordura e 30% para a proteína. Então, a proteína é a que tem a maior capacidade de produzir termogênese, ou seja, ativa o metabolismo. E é interessante porque, na prática, o que é que ocorre? O efeito termogênico das proteínas é evidente e é importante. 1 grama de proteína, quando você vai no laboratório analisar, fornece 4 calorias. Mas, no corpo, só 3 calorias chegarão às células. Porque no processo de digestão, absorção e assimilação, haverá um investimento de 25% a 30% da caloria que a proteína vai fornecer, o corpo humano gasta para aproveitá-la. Então, por isso que a gente fala também que quando você começa o dia com um café da manhã rico em proteína, você também já ativa o seu metabolismo para digerir essa proteína. Agora vamos focar aqui na musculatura. As proteínas musculares estão em constante estado de construção, síntese e degradação, ou seja, o músculo está o tempo todo sendo remodelado. Após uma refeição, os aminoácidos que você obtém da digestão das proteínas que você teve nessa refeição, chega na corrente sanguínea, vai até as células musculares e, juntamente com o apoio do exercício físico e do sono, conseguem construir músculos. Então, nós já estamos falando aqui da tríade da construção muscular, que é nutrição, movimento e sono. Você precisa desses 3 pilares para construir massa magra. E na nutrição, o componente mais importante são as proteínas. Entre as refeições, quando você está fazendo dietas restritivas, dormindo ou ferido, você degrada seus músculos. Se você passa muito tempo entre uma refeição e outra, há degradação muscular. Se você pratica dietas restritivas, você perde também músculo. Durante o sono, você pode perder músculos. E quando você sofre traumas, também. Como, então, eu posso fazer para me proteger e ter uma produção de proteínas musculares que, no balanço, eu tenha um superávit e não um déficit? A proteína muscular, como nós falamos, está em constante estado de construção através da síntese e degradação. E aqui nós temos, do lado esquerdo da balança, a síntese de proteína muscular, que é o significado dessa sigla em inglês. Nós temos 2 fatores principais, não, 3 fatores principais. Primeiro, alimentos que combinam aminoácidos essenciais com a resposta insulínica. Portanto, não só você deve comer proteína, mas sempre que você comer proteína, você tem que comer uma quantidade de carboidratos junto com essa proteína. A recomendação da nossa filosofia de nutrição global é que da quantidade de calorias que você ingira, 40% seja carboidratos de qualidade, carboidratos principalmente complexos, carboidratos mais próximos possível da sua fonte natural, 30% vindo de proteínas e 30% vindo de gorduras saudáveis. Então, sempre pensa nessa proporção, porque se você não tiver os carboidratos, não haverá produção de insulina, e a insulina, ela, além de botar a glicose para dentro dos tecidos, ela também coloca os aminoácidos. Por isso é que no quesito da alimentação para síntese de proteínas musculares, é necessário também estar presente o carboidrato. E os exercícios e o sono. Então, esses são os 3 fatores que aumentam a síntese de proteína muscular. Agora, aqui estão os outros fatores que aumentam a degradação de proteína muscular. Fome, passar muito tempo entre as refeições, ou simplesmente não comer. Estresse, sedentarismo, os traumas e algumas doenças, como diabetes e câncer, para citar alguns exemplos. Então, os músculos, normalmente, como é do conhecimento da maioria de vocês, vão se perdendo com o envelhecimento, e esse processo se chama sarcopenia. Então, para você garantir que essa sarcopenia seja reduzida, ou seja, que você não perca músculos além do que é normal na sua biologia, para você manter ou construir seus músculos, você precisa de exercícios e cerca de 30% das calorias da sua alimentação diária proveniente de proteínas, principalmente proteínas nobres,
que dá mais ou menos 2 gramas por quilograma de massa corporal magra, que você pode obter através da bioimpedanciometria. Estamos dando aqui uma outra dica para você obter a quantidade de proteína de acordo com a sua massa magra. Então, você faz a sua bioimpedância, verifica quanto você tem de massa magra e pega essa quantidade em relação ao seu peso total, vê o que é do seu peso total representado pela massa magra, principalmente massa muscular, e multiplica isso por 2 gramas, que você tem a quantidade de proteína que você deve ingerir por dia para garantir a manutenção da sua musculatura e a diminuição da sarcopenia. Então, incremente seu metabolismo basal e queime mais gordura, aumentando a quantidade de proteína muscular, porque os músculos em repouso queimam 3 vezes mais caloria do que a massa gorda. Então, esse é um fator importante, como eu falei, para você não só emagrecer, mas permanecer magro. E como eu já falei em outras palestras, o nosso músculo esquelético foi descoberto na última década que ele é o maior órgão endócrino do nosso corpo. E as substâncias produzidas pelos músculos durante o treino, somente durante o treino, não ocorre isso quando você está parado, quando você está sedentário, essas substâncias são chamadas genericamente de miocinas e elas têm um impacto muito grande na nossa saúde, no nosso bem-estar e na nossa longevidade. Vocês podem observar aí no gráfico a estrutura muscular treinada, as miocinas sendo liberadas na corrente sanguínea e sendo espalhadas pelo corpo para atuar em diversos órgãos, como os ossos, as glândulas mamárias, o pâncreas, o intestino, o fígado, o tecido adiposo e até o cérebro. Olha que coisa impressionante que tem o poder do nosso músculo treinado para trazer inúmeros benefícios para a nossa saúde. Então, a minha sugestão aqui é que você vá além da estética e da boa forma. Pense na sua saúde em primeiro plano e pense na sua longevidade. Construa músculos. Pare de fazer dieta restritiva e foque na construção muscular. E aqui está a tríade que eu me referi, né? Nutrição, quando nós falamos em nutrição, é alimentação equilibrada, saborosa, prazerosa e suplementação. Movimento, os diversos tipos de exercícios que você pode fazer durante o dia e sono de qualidade para que você possa fechar a equação da construção de proteínas musculares. Agora, para a gente começar a concluir a nossa apresentação e dar o foco no ponto importante, que é como começar o dia da melhor forma possível, o café da manhã. Por que ele é considerado a refeição mais importante do dia? Então, vários estudos já concluíram que há realmente inúmeras razões pelas quais o café da manhã deve ser considerado essa refeição mais importante do dia. Então, a decisão sobre se e o que comer e beber no início do dia mostrou ter inúmeros efeitos, principalmente na nossa saúde, bem-estar e desempenho cognitivo. Uma pesquisa feita pela Universidade de Minnesota, no padrão de alimentação do café da manhã do brasileiro, eles descobriram que os brasileiros preferem no café da manhã, vejam que coisa interessante, basicamente, café com leite, pão com manteiga. É, de uma maneira geral, a preferência do café da manhã do brasileiro. E a pergunta que vem a seguir, ela é dramática. Cerca de 65% dos que tomam preferem café com leite e pão com manteiga. Esse foi o resultado do estudo. E café com leite e pão com manteiga, assim que você acorda, qual é o valor nutricional para a refeição mais importante do dia? Nós sabemos que, excetuando a nossa microbiota, que são as bactérias que habitam os nossos diversos tecidos, principalmente o nosso intestino, o corpo humano consiste de 100 trilhões de células. E essas células, só do nosso corpo, requerem cerca de 50 nutrientes essenciais diariamente. Aminoácidos, vitaminas, minerais, oligoelementos, ácidos graxos, são várias substâncias que o nosso corpo não tem capacidade de produzir, que é a definição de nutriente essencial, e que nós precisamos obter todos os dias, principalmente nas refeições principais. Então, o que é que acontece? Pela manhã, o nosso corpo desperta e demanda cerca de 50 nutrientes essenciais, e o que é que nós damos? Observem aqui agora os padrões de café da manhã, que são bem típicos. Isso quando você tem mais tempo e opções de escolha. Então, aqui tem um primeiro, segundo e aqui um terceiro. O que é comum entre essas três imagens? Observem, tem pouca proteína,
e muito carboidrato e muita gordura. O sabor vem do carboidrato e da gordura. As proteínas praticamente não têm sabor. São praticamente insípidas. E as pessoas são muito mais ligadas em sabor do que em nutrição. E eu quero dizer para você que, através do conhecimento e da atitude, é possível equilibrar essas duas forças. Você pode se nutrir e comer bem, sem perder o prazer, desde que aplique o conhecimento. Então, vamos ver aqui, em termos práticos, o que é que ocorre quando o seu café da manhã, quando você começa o dia com um café da manhã rico em carboidratos e gorduras, pobre em fibras e proteínas, como, por exemplo, com pão branco. Então, esse pão ele é prontamente digerido, no intestino ocorre a rápida absorção da glicose, que é resultante da digestão do amido, que está presente no pão. Ah, Davi, mas eu não como pão, eu como tapioca, porque eu tenho restrição com glúten. Não tem problema nenhum, a tapioca tem mais carboidrato até do que o pão, proporcionalmente, e um índice glicêmico mais alto, ou seja, libera glicose numa velocidade maior do que o pão branco. Venha comigo. No momento em que ocorrer essa rápida absorção de glicose, haverá uma liberação de insulina pelo pâncreas para que essa glicose seja reduzida. Porque sempre que você aumenta a taxa de glicose, o sistema nervoso detecta e ativa o pâncreas para o pâncreas produzir insulina e colocar essa glicose para dentro dos tecidos. Para onde é então que a glicose vai? Vai para o fígado e vai para os músculos. No fígado, ela é concentrada e pode depois devolver essa glicose para a corrente sanguínea se você passar muito tempo entre uma refeição e outra. No caso do músculo, o músculo não devolve, ele só assimila, porque o músculo tem uma necessidade muito grande de glicose e ele tem uma estratégia para manter a glicose dentro dele. Ele não devolve para a corrente sanguínea como o fígado faz. Mas se você repete nas suas refeições sempre muito carboidratos, nas principais refeições, o que é que vai acontecer? Você vai terminar convertendo o excesso de glicose em gordura e armazenando no tecido adiposo. E o que é que vai suceder? Toda vez que você come excesso de carboidratos refinados e açúcares adicionados, você pode provocar uma hiperglicemia descontrolada. Isso vai produzir excesso de insulina, e a insulina, sempre que é produzida em excesso, ela converte esse excesso de açúcar que você ingeriu, transformando em gordura e estocando no tecido adiposo. Vamos ver aqui o resumo. Quando ingerimos muito açúcar e carboidratos refinados, nós forçamos o pâncreas a produzir e liberar excesso de insulina. Essa insulina em excesso aumenta a transformação da glicose em gordura e tranca a gordura dentro dos adipócitos, que são as células do tecido adiposo, impedindo a sua utilização mesmo quando fazemos uma dieta hipocalórica. Como assim, Davi? O que é uma dieta hipocalórica? É quando você ingere menos caloria do que o corpo precisa. Qual é o foco das dietas hipocalóricas? É diminuir a concentração de gordura naquele alimento que você está ingerindo, naquela refeição. Porque a gordura é o nutriente que tem mais caloria, como nós já vimos. Só que você não tem como separar a gordura isolada. Você separa os alimentos, melhor, você reduz os alimentos que são gordurosos, que também são alimentos proteicos. Aí o que é que vai acontecer? Você vai diminuir a quantidade de proteína que você ingere, junto com a gordura que você está querendo reduzir para fazer uma dieta hipocalórica, mas se você não tiver foco no carboidrato, você vai ter uma dieta hipocalórica, mas com muito carboidrato. Portanto, vai produzir insulina em excesso. E a insulina em excesso não deixa o corpo buscar na gordura que está estocada a energia que faltou naquela dieta hipocalórica. E aí o que é que o corpo vai fazer? Vai buscar essa caloria de qualquer jeito nos tecidos. Aí vai começar a quebrar estrutura muscular. É isso que acontece na maioria das dietas restritivas. Existem 2 hormônios que têm ação antagônica, ação contrária, e que regulam o nosso metabolismo. Um se chama glucagon e o outro se chama insulina. Ambos são produzidos pelo pâncreas. Como é que eles atuam? Sempre que você se alimentar, pensa nisso daqui para frente. Sempre que você comer, os alimentos contêm macronutrientes e a proporção desses macronutrientes vai afetar a liberação desses 2 hormônios. Se você tiver muito carboidrato e pouca proteína, você vai produzir excesso de insulina. Se você diminuir a quantidade de carboidrato e melhorar a qualidade e aumentar a proteína, você vai diminuir a insulina e vai liberar mais glucagon.
E esse glucagon vai ter um efeito muito importante no seu corpo, que é exatamente evitar a formação de reserva de gordura e aumentar a produção de proteínas. Então, aqui, a liberação de insulina ela é estimulada pelo aumento da glicose no sangue, derivada da ingestão excessiva de carboidratos refinados, de elevado índice glicêmico, como doces, pães e massas. Já o glucagon, por outro lado, ele é estimulado pelo aumento dos aminoácidos na corrente sanguínea, derivados da ingestão elevada de proteína na sua alimentação. Então, quando você ingere mais proteína, você vai ter um papel muito importante na saúde, no controle de peso, em parte desencadeado pela liberação desse hormônio glucagon, que é produzido pelo pâncreas. Então, aqui para o resumo dos mecanismos de ação. A insulina, o que é que ela faz? Ela reduz a glicemia. O que é que o glucagon faz? Ele eleva a glicemia, que é o açúcar no sangue. A insulina, ela tem metabolismo de estocagem, ela converte o açúcar em gordura. Já o glucagon, ele queima a gordura e libera energia. A insulina armazena gordura no tecido adiposo, o glucagon libera a gordura do tecido adiposo. A insulina provoca retenção de líquidos pelos rins, o glucagon libera os líquidos pelos rins. A insulina estimula o crescimento das células dos músculos lisos das artérias, provocando problemas de arteriosclerose. Já o glucagon estimula a regressão dessas células de músculo liso nas artérias, diminuindo o risco de arteriosclerose. E a insulina aumenta a produção no fígado de colesterol. O glucagon diminui a produção hepática, a produção no fígado de colesterol. Então, como nós dissemos, o glucagon ele é um antagonista da insulina. E através da nossa alimentação nós podemos controlar a liberação desses hormônios. Então, gravem essa informação. A proporção entre as proteínas e os carboidratos nas refeições controla quem vai ser produzido depois da alimentação. Se você comer muito carboidrato e pouca proteína, você vai produzir excesso de insulina. Se você comer mais proteínas e menos carboidrato, você vai produzir mais glucagon e vai ter aqueles benefícios. Então, aqui está o poder da alimentação equilibrada. O alimento é um elemento principal que controla a produção desses dois poderosos hormônios que regulam o nosso metabolismo, principalmente o metabolismo da gordura e dos açúcares, e nós somos capazes de criar uma estratégia nutricional que maximiza a liberação de glucagon e diminui a liberação de insulina, estabelecendo um equilíbrio do metabolismo e promovendo a saúde. Olhem para esse gráfico aqui. Sempre que você for para uma refeição principal, se esforce para cumprir esse desenho de distribuição de alimentos. Metade do seu prato vegetais, 1/4 do seu prato proteínas magras e 1/4 cereais integrais e leguminosas, como, por exemplo, aqui o arroz com feijão, um peito de frango e vegetais, como vocês podem apreciar na ilustração. Davi, mas no café da manhã, qual é a grande vantagem de eu começar com o shake? Não é por acaso que ele é o produto número 1 do mercado global de substituto parcial de refeições. Tem baixa caloria, mas riquíssimo em nutrientes. São diversos sabores, tem mais de 10 sabores hoje disponíveis no Brasil, tanto doces como salgados, você pode escolher o seu preferido. Rápido, prático, econômico, quando você faz o cálculo pelo valor que você investe na refeição. E você pode criar inúmeras possibilidades de receitas quando você conversa com o seu consultor. Então, aqui está a composição do nosso shake quando preparado com Nutrev. Tem 20 gramas de proteína, 6,3 gramas de fibra, 23 gramas de carboidrato, 2,8 de gordura e 23 vitaminas e minerais. O produto é extremamente versátil, conveniente e muito saboroso. Aqui está a grande conveniência de você começar o seu dia com um shake Herbalife Nutrition, combinando esses 3 produtos, o shake, o Nutrev e o suplemento de proteína. Quando você adiciona 1 colher do suplemento de proteína, o seu shake vai para 25 gramas de proteína do mais alto valor biológico, como nós comentamos, fica com 25 gramas de carboidrato, então a proporção é 1:1. Quando você tem essa proporção de 1:1, você segura a insulina e começa a estimular a liberação de glucagon. Tem pouca gordura, porque tem controle de caloria, e você tem aqui um benefício das 6,3 gramas de fibras pré-bióticas, que vai funcionar de uma maneira muito impactante no seu intestino e nutrindo as suas bactérias
positivas da sua microbiota intestinal. E as calorias, cerca de 200 calorias. O que é que a ciência diz e autoriza ser comentado no Brasil? Segundo a Anvisa, o consumo diário de no mínimo 25 gramas de proteína de soja pode ajudar a reduzir o colesterol quando associado a uma alimentação equilibrada e hábitos de vida saudáveis. Então, temos aqui um benefício extra. Isso aqui, quando nós falamos de proteínas, carboidratos, gorduras e fibras, nós não estamos falando nos outros micronutrientes. Então, quando você combina proteína, fibras, vitaminas e minerais e fitonutrientes, vejam os benefícios que você pode conquistar começando o dia com um Super Shake Herbalife Nutrition. Melhorar o seu metabolismo energético, reforçar o seu sistema imunológico, melhorar a formação de músculos e ossos, melhorar o funcionamento do intestino, equilibrar o metabolismo dos macronutrientes, formação de hemácias, células vermelhas do sangue, até a sua visão. A sua saúde ocular vai ser impactada. Então, aqui estão os benefícios comprovados do café da manhã saudável. Primeiro, para a sua nutrição. Segundo, para o seu bem-estar. Terceiro, para o seu estado de humor. Começar bem o dia. E quando você inclui proteínas de alto valor biológico, você está no controle. Então, aqui eu queria concluir a minha apresentação proporcionando para vocês um entendimento do porquê que os nossos produtos têm essa qualidade excepcional. Esse é um vídeo bem recente que nós fizemos a tradução e o legendamento. Muita atenção. Every day, millions of people enjoy Herbalife nutrition products. Since 1980, quality has been at the heart of everything we do. It all begins at the source, with the finest ingredients from farmers who have been harvesting for generations. From there, we test and verify ingredient quality and purity to support our promise to deliver the highest quality product to our consumers. Our team of scientists conduct additional tests that verify raw ingredients, nutritional value, and taste. Our manufacturing facilities and labs have achieved the highest level of independent accreditation, reflecting our commitment to uniform global quality standards where our products are sold. Being the leading nutrition company in the world is a distinction earned through our uncompromised commitment to quality. We've earned the trust of millions of people who choose Herbalife Nutrition to help them lead a healthier lifestyle and achieve results today, tomorrow, and in the years to come. Muito bem, então, para resumir, concluir a nossa aula de hoje, trouxe aqui o resumo dos benefícios que nós abordamos nesta apresentação. Favorece o emagrecimento saudável, principalmente quando você começa o dia com um desjejum rico em proteína. Reduz o apetite, diminui a estocagem da gordura, protege a massa muscular durante o emagrecimento, fortalece o sistema imunológico, constrói músculos esqueléticos, tem um efeito anabolizante e reforçam o esqueleto, protegem o esqueleto quando associado a exercícios físicos de resistência, reduzem o efeito da sarcopenia, que é a perda de massa magra durante o envelhecimento. Então, aqui é a minha mensagem final de despedida desta nossa aula de hoje, que eu tive muito prazer de compartilhar com vocês, vem do grande Goethe. Saber não é suficiente, nós devemos aplicar. Querer não é suficiente, devemos fazer. Então, uma excelente noite para todos vocês. Quem é cliente, continue firme para você obter os melhores resultados. E quem está aqui como convidado dos nossos consultores, aproveitem para conversar com o seu consultor para que você possa definir o seu melhor programa de estilo de vida ativo e saudável e participar desse movimento global com essa missão maravilhosa de tornar o mundo mais saudável, próspero e feliz.